Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Graça e paz para você. Vamos dar continuidade às respostas de algumas das perguntas. E algumas perguntas foram feitas relacionadas à maçonaria. O que a cabala tem a ver com a maçonaria? Os dois estão ligados ou não? E também relacionado aos livros que se podem ter, o que deve se fazer com eles, e também aos juramentos que são feitos, as ordens que tem lá. A Marta vai contar um pouco da experiência do que ela conheceu, né? Explicar um pouco do que é isso para a gente. Para quem não tem conhecimento, a maçonaria é algo que é por homens, né? Não tem atuação direta de mulheres, né? Mas ela vai explicar isso melhor, como que ela teve esse conhecimento e como ela sabe de algumas coisas a respeito disso. E o que se deve fazer, né? Ela vai contar através da experiência dela o que ela fez quando ela se voltou para Cristo com coisas que remetiam, né, a esse passado, que foi a decisão que ela tomou. E depois eu gostaria de ler dois textos do livro Mensagem aos Jovens, que deixam um pouco mais claro sobre algumas posturas sobre quais nós devemos tomar, tá bom? Então é isso, Marta. Olá, graça e paz em nome de Jesus. Obrigada por estarem aqui conosco. E eu, para começar a responder a esta questão, eu vou falar um pouco da minha jornada profissional. E como tomei conhecimento e como de repente os meus amigos eram maçom ou místico ou pessoas bem influentes na sociedade, eu só gostaria de dizer que eu fui criada com os meus avós são pessoas simples, não têm esta questão de brasões, não eram pessoas de títulos ou de poder financeiro assim extravagante, eram pessoas que tinham os seus recursos e viviam também muito daquilo que a terra dá. Então, o conhecimento e o acesso que eu tive a estas ordens não é um conhecimento assim direto. Eu posso dizer que todo o meu currículo, toda a minha jornada profissional começou sempre com convites. Gostava de ter. Começou mesmo assim, amizades. Eu comecei a trabalhar muito jovem, tinha 16 anos. Legalmente ainda não era permitido fazer descontos, ter uma carreira contributiva, tinha de ser maior de idade. Mas comecei a trabalhar ilegalmente, não é? E sempre a convite. Após o meu percurso, eu saía sempre de um lado para o outro, tinha sempre referências, eu era sempre ou convidada ou alguém indicava-me para um cargo. E há uma altura em que eu decidi fazer voluntariado. Eu não sei se tem outra se é a mesma palavra ou é. Sim, então eu decidi fazer voluntariado e eu passei grande parte da minha vida, eu vivi na cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa, quando queremos ser voluntários, podemos nos dirigir à instituição diretamente, onde a gente quer trabalhar, não é? Prestar serviço, ou irmos à Câmara Municipal, deixar lá o nosso currículo e dizer que estamos interessados em ser voluntários, e eles vão avaliar o nosso currículo, depois vão fazer uma marcação, uma entrevista connosco, onde está uma equipa de técnicos, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que estão a avaliar o nosso perfil, vão-nos colocando questões e situações e vão avaliando o nosso perfil. Depois dessa avaliação,
eles dão-nos indicação. Nós sugerimos que tu vás para aqui ou para ali, mas são sempre entidades que têm parceria, que são parceiros da Câmara Municipal de Lisboa. E foi isso que eu fiz, eu queria ser voluntária e eu não conhecia, não sabia por onde começar e fiz o meu currículo e fui entregar à Câmara. Uns dias depois fui chamada, fui entrevistada, indicaram-me para eu ir para uma instituição, mas eu sempre, quando eu quis ser voluntária, fazer voluntariado, eu sempre pensei em ou dar comida às pessoas ou fazer limpeza, assim, trabalhos humildes. Porque quando eu decidi precisava de praticar o serviço voluntariado, não era para ter títulos ou glória, era para exercitar a humildade. Ou seja, quando eu me propus a fazer esse serviço, quando eu me propus a fazer serviço voluntariado, foi para exercitar tarefas humildes. E era isso que eu estava à espera. Então, quando me indicaram para eu ir para uma instituição parceira deles, eu fui recebida pelos fundadores dessa organização e eu estava à espera que me indicassem para eu para eu ajudar na limpeza, em algum trabalho humilde. E eles convidaram-me para eu ser assistente de pedagoga, pseudopedagoga, e para eu integrar um projeto de alfabetização de jovens e adultos com necessidades especiais. Então, esse foi o convite. Eu fiquei a olhar para eles, porque eu pensei que eu ia desempenhar uma função humilde e não uma função de professora de meninos com necessidades especiais. Foi muito gratificante. Entretanto, eu ainda tenho a carta de referência da instituição. Uns meses depois eles convidaram-me para integrar a equipa física deles, porque o amor dos alunos por mim era tão grande. Eu nunca fui assim tão amada. Eles sentiam tanto carinho por mim que realmente eu recebi o convite para integrar. Só que há sempre rivalidades. Então, neste meio, houve pessoas que não acharam muito, não viam com bons olhos a minha promoção. Mas quem é ela para chegar aqui como voluntária e já ser professora? Não viam com bons olhos, então dificultavam o máximo que podiam a minha missão. E eu cheguei a um ponto que eu disse, eu gosto muito deste trabalho, mas eu vou embora. Os fundadores ainda me chamaram para ver se eu mudava de ideias. E nesta altura eu tive uma colega, antes de eu ir embora, mas eu não mudei, eu apresentei a minha carta de demissão, e nessa altura houve uma colega minha que me disse, tu estás a ir embora e tu nunca me deste a oportunidade de ser tua amiga. Porque eu era aquela pessoa que eu focava no meu trabalho, eu chegava e dava o meu tudo, era para os alunos e não para ter... Não é que eu era uma pessoa arrogante, não é isso, só que eu acho que já mencionei isso muitas vezes, o facto de eu ser, naquela época eu já era mística, já era feiticeira, já tinha o corpo consagrado, ou seja, eu não era uma pessoa social, eu não tinha interesse em ter amigos, era a minha natureza. Então eu entrava, eu só cuidava dos meus alunos e eu ia embora. Eu não tinha interesse em fazer amizades. E esta colega disse-me, eu gostava de ser tua amiga e tu nunca me deste a oportunidade. E nessa altura eu até aceitei, trocámos mensagens. O que eu não sabia é que ela, além de mística, ela era filha de maçons e esposa de maçom e tinha uma grande influência na sociedade. Ela passava a vida ao telefone a decidir, tira esse deste lugar, põe aquele. Era assim,
Era assim, assustador, eu ficava a olhar para ela, eu assim, ainda bem que ela é minha amiga. Não, ainda bem que ela quis ser minha amiga, porque era assustador. Eu lembro que a minha irmã estava a passar uma fase má nos negócios pessoais e ela precisou de trabalho. Ela apresentou logo 3 ofertas para a minha irmã. Numa delas, ela mandou descartar a pessoa que estava lá. Tira essa pessoa daí que eu vou pôr outra. E assim, aquelas pessoas que estavam a ser demitidas nem sequer sabiam o que é que estava a acontecer. Então era este o nível. Portanto, eu nunca tive acesso direto, eu nunca entrei numa loja de maçons, nunca tive nenhuma ligação direta à maçonaria, mas fui tendo amigos e a partir daí sempre o meu currículo foi crescendo. Depois disso ela arranjou-me trabalho para eu trabalhar para eventos da autarquia, onde então tudo o que fosse campanhas políticas, aqueles eventos, galas de prémios para desporto, trabalhar com marketing também, ou seja, grandes eventos para o governo, ela conseguiu me inserir nesse meio. E foi aí que eu conheci o Ricardo, o rapaz que depois veio a ser meu noivo e que me obrigou a ler a Bíblia e que, graças a Deus, estou aqui. Então, ainda que ele já não faça parte da minha vida, eu só posso ser muito grata por ele me ter obrigado a ler a Bíblia. Na altura não achava piada, mas foi aí. Nestes eventos, neste nível de organizar eventos para o governo e assim, é tudo por referência. Então, só trabalha nestas equipas pessoas, por exemplo, pessoas que apoiam financeiramente as campanhas dos políticos. Elas apoiam e os políticos depois retribuem em favor. Ok, o que é que tu queres? Eu queria um posto de trabalho para o meu filho. Então eles vão desenvolver um projeto para integrar aquela pessoa. É assim que as coisas funcionam. Ou então que tem ligação com a maçonaria. Ou seja, lá, neste nível de organizar eventos para o governo, só estão pessoas que, de uma forma direta ou indireta, estão ligadas à maçonaria, ou têm, assim, uma influência. E ninguém sabia qual era porquê que eu estava ali, porque nenhum deles me conhecia. Então, eu não tenho família que apoia os partidos. Eu não tenho brasão. Eu não tenho títulos assim, doutor disto, engenheiro daquilo. O que é que estás aqui a fazer? Qual é a tua cunha? Não é? Qual é a tua referência? E eu sempre mantive discreto. Eu nunca revelei qual era a minha referência. Mas na altura eu já era escritora e já tinha sido... Já tinha uma obra literária escrita como editora internacional, que tem a ver com espiritismo, por isso é que eu não vou falar, não é? Eu já não consigo cancelar essas obras, então nem está com o meu nome Marta Sofia, então sim, fez parte da minha jornada, mas toda a gente achava que a minha cunha era eu ser escritora com obras internacionais, havendo assim no mundo inteiro, então toda a gente pensava que era isso. Seus colegas de trabalho, e não. E quando eu conheci o Ricardo, como eu já tive a oportunidade de dizer, ele estudou no Instituto de Formação Bancária, nunca quis exercer, nunca quis trabalhar nos bancos, mas ele trabalhava com marketing, trabalhava nestes eventos, ele é que desenvolvia alguns projetos para o governo, e ele também era produtor de música. Eu não sei se disse isto em off ou não, já não me lembro, mas sim, ele era produtor de música. E o pai dele sempre esteve associado a ordens. Ele vinha de uma família de classe média alta, família com brasão. Ou seja, ele tinha apesar de ele ser mais novo em idade que eu, ele teve outras bases que eu não tive. E então eu vou falar aqui um pouco do que eu sei, porque o pai dele fazia parte das ordens. Os pais dele sempre foram pessoas com salários incríveis,
Eu posso vos dizer que na década de 80 Portugal estava numa crise financeira tremenda e o pai do Ricardo tinha um salário superior a 5.000 euros na década de 80. Mudava de carro, assim 0 quilómetros praticamente todos os meses. Fazia parte de clubes privados, de confrarias, ou seja, então eu sei um pouco, também viajava pelo mundo, ele viajou o mundo inteiro, aparentemente por questões de como é que eu ia dizer, para comer, só assim para viajar, mas não, ele sempre viajou em missão. Na altura ele estava, ou seja, há documentos oficiais nestas ordens e não se enviam esses documentos por e-mail, na altura também não existia, não é? Mas não há toda uma confidencialidade e eu tive com esses documentos na minha mão. Ele era um diretor administrativo e pegava nesses documentos e, por exemplo, vou ver um jogo de futebol à França. Eu chegava à França, ia entregar o documento, recebia o que tinha para receber, era assim que se fazia a comunicação entre as ordens, digamos assim. Então há coisas que ele sempre ensinou e hoje eu uso elas num contexto contrário, que é, tu quando chegares a uma terra vai-te aliar ao desporto, tenta prestar serviço, fazer alianças políticas, então desporto, alianças políticas e tudo o que tem a ver com obras sociais, caridade, porque aqui estes são os 3 pilares das ordens, seja a maçonaria, seja o que for, eles têm sempre lá membros integrados. E então tenta, sempre que chegares a uma cidade ou a um país, tenta-te estabelecer, ter ou seja, que estes sejam os teus primeiros pilares. E hoje eu faço isso numa questão invertida, que é, quando eu vim para a cidade onde eu moro hoje, eu sabia que eu não queria ter nada a ver com política, nem quero que eles saibam que eu existo, não ia estar a exercer voluntariado e com o desporto menos ainda, não tenho nenhuma ligação com o desporto. Então hoje eu uso essas bases para saber quais são os caminhos que eu não devo percorrer, porque certamente tem uma estrutura com, seja a maçonaria ou qualquer outra ordem, porque a maçonaria não é a única ordem, embora a maçonaria tenha mais a ver com, como é que eu posso dizer isto? Ai Deus, ajuda. A maçonaria está, tudo o que está no poder, direção de universidades, direção de empresas, de órgãos públicos, assim, tudo o que tem a ver com o poder, a maçonaria está envolvida, mas não é a única ordem. Inclusive, há muitas guerras de ordens, e vamos falar um pouco, não vou falar sobre as guerras que há, mas sim, há muitas guerras de ordens, quem é que fica no poder? E então eu não sei, eu vou partilhar aqui, posso, Drica, aqui? Até estava aqui numa parte, aqui eu vou falar um pouco das principais ordens, vou só aqui, claro, a origem da maçonaria, a única coisa que eu sei, e essa informação inclusive não aparece no Google, nem aparece na Wikipédia, mas eu coloquei aqui para pelo menos pesquisarem. A maçonaria, todas estas ordens que vocês veem aqui, maçonaria, o que é isto? Pronto. Rosa Cruz e a Ordem dos Cavaleiros Templários, que tu falaste-me que tem a ver com, tem outro nome, não é? Cruzadas. Isso. As cruzadas.
todos eles estão a origem, eles estiveram ao serviço do Vaticano. Hoje eles podem ter autonomia, mas todos eles estiveram ou estão ao serviço do Vaticano. Portanto, seja as cruzadas, a Rosa Cruz é uma mistura de espiritismo com maçonaria. Eu não sei se isto... espiritismo com cabala, digamos assim. Tem práticas místicas e tem espiritismo. Eles têm as mesmas crenças. E tem a maçonaria, então, que é o que está no poder. Eu posso vos dizer que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com cargos importantes, e na cidade onde eu estava, quando eu saí de Lisboa e fui para a cidade de Chaves, eu conheci, claro, a gente depois integra e eles tratam-se como irmãos, então há uma grande lealdade, há um grande sentido de família. Eu posso vos dizer que a maçonaria, ela apoia muito a questão da família, apoia muito a questão de o chefe da família, o homem no poder, ou seja, mesmo quando há mulheres no poder, essas mulheres não têm uma ligação direta à maçonaria, mas elas são filhas, irmãs, esposas, parentes de algum maçom, ou seja, elas têm uma ligação com a maçonaria. E eu posso vos dizer que eu conheci os familiares de um político, que eu não vou dizer o nome, mas que ele teve assim grande, como é que eu posso dizer, fez alguns negócios, algumas parcerias com o ex-presidente, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas o Lula. Então, eu não vou adiantar mais, porque senão as pessoas chegam ao nome. Mas, por exemplo, esse político, ele era um jovem que passava a vida drogado. Bêbado, drogado, sempre no meio da estrada, a dormir nos cantos da estrada. Uma das ordens que está por trás dele, pega nele, põe-o numa clínica de reabilitação, dá-lhe os diplomas para ele ser licenciado, o que for. Toda a imagem dele foi criada pela ordem. Ou seja, ele estava ao serviço dessa ordem. E é isto que as ordens fazem. Eles apoiam-se muito, eles vivem esta questão de apoiamos os nossos, nós vivemos como uma família. Por exemplo, eu estava a dar até... eu tenho que me levantar só para ligar a bateria, porque já está no mínimo. Estava a dizer, como eu estava a dizer há pouco à Drica, supondo que ela, como mulher, não tem uma ligação direta com a maçonaria, mas supondo que o William fosse maçom, supondo que assim fosse, e se ela fosse, por exemplo, dentista, ainda que ela não tivesse uma ligação direta com a maçonaria, o negócio dela, a clínica dela ia ser muito abençoada, porque tudo o que é maçom apoiam-se uns aos outros. Então o negócio da Drica ia, assim, alavancar. Entre ir a uma dentista qualquer e a uma clínica dentária que tem ligação com a maçonaria, ou seja, eles apoiam muito os negócios uns dos outros. Então o que eu posso dizer assim de conhecimento que eu tenho é isso, há esse sentido de irmandade, e sempre que eu posso também falar pelo pai do Ricardo, ele priorizava muito apoiar a instituição, a ordem, ou seja, vai existir um jantar, eles faziam muito, como é que se chama aquilo? Leilão. Eles reuniam-se em salões e faziam assim leilões para apoiar causas. O dinheiro arrecadado era para apoiar, sei lá, as causas deles.
E muitas vezes o pai do Ricardo punha a família em má situação financeira para poder ajudar a ordem. Então esse sentido de lealdade, de dedicação à irmandade é muito forte. É mesmo muito, muito, muito forte. O que é que eu posso dizer mais aqui? Deixa-me ver sobre a maçonaria. Eu venho aqui novamente para falar, então qual é, eu sei que vocês já estão habituados a ver esta imagem, aqui nós temos a Cabala, que significa receber. Aqui nós temos, isto eu já falei anteriormente, mas é aqui que me importa, eu não sei, aqui, eu sei que não vai dar para ver muito bem, mas talvez eu peça à Drica para partilhar esta imagem e depois vai ser sempre para baixo. Eu tenho que sair, ok. Para baixo. Para baixo, isso. Mais para baixo. Esta. Não, aquela da pirâmide do capitalismo. O que se passa, vamos ficar aqui um pouco nesta, porque a Cabala, como já tive a oportunidade de dizer noutros vídeos, porque hoje a gente esteve a gravar assim várias respostas, e eu acho que já disse isto pelo menos em mais que um, então, mas eu vou voltar a dizer, a Cabala, ela é prática mística do povo judeu, que acompanhou o povo judeu desde que eles saíram do Egito. Esta filosofia integra a prática de astrologia, ou seja, fazer um mapa astral, integra o tarô, lançar tarô, e para se lançar tarô tem que se estar consagrado a uma entidade. Integra também a numerologia. Isto são algumas práticas místicas, fora os rituais de invocação, os rituais de consagração, toda essa ritualidade são práticas místicas que ainda hoje são práticas do povo judeu e que, por exemplo, o hinduísmo, o budismo não tanto, porque o budismo não faz a consulta de astrologia, mapa astral, mas não faz tarôs e numerologia, não. O espiritismo de Allan Kardec não tem nada a ver com a Cabala, mas no fundo tudo o que é nova era, espiritualidade livre, que está espalhado pelas nações, tem o seu fundamento neste iluminismo. E o que isto significa? Eu vou-te pedir só para me baixares para a pirâmide de Maslow. Pronto. Esta pirâmide, Maslow viveu no século XIX, eu acho. Eu acho que não estou a dizer nenhum um disparate, mas também depois vocês podem pesquisar. Maslow, século XIX não, século XX. Ok, 1900, ele viveu, sim, no século XX. Ele e Napoleon Hill foram dois estudiosos do comportamento humano, só que Maslow dedicou-se a perceber qual era o comportamento das pessoas bem-sucedidas, enquanto Napoleon Hill estudou pessoas bem-sucedidas e fracassados, Maslow só estudou o comportamento de pessoas bem-sucedidas e chegou a uma conclusão, que as pessoas bem-sucedidas têm um padrão de comportamentos. Então ele elaborou
a pirâmide das necessidades. A necessidade básica é comer, dormir, reproduzir-se. E todo o ser humano tem esta necessidade. A seguir, a ter estas necessidades satisfeitas, o ser humano procura segurança, normalmente a própria casa. Depois também é muito importante para o ser humano ter relações sociais e a realização pessoal e a autorrealização. Eu gostaria que se focassem a vossa atenção no topo da pirâmide, a autorrealização. E vamos descer para as últimas imagens, para a imagem a seguir. Aqui, esta aqui, tem uma pirâmide com um olho que representa o iluminismo. Iluminismo, Illuminati. Eu gostaria só de partilhar aqui, eu acho que alguns de vocês, ou muitos de vocês já sabem, o nome Lúcifer significa o iluminado. O iluminismo é o que domina as nações, a arte, não é? É a filosofia que está espalhada pelas nações. E os Illuminati é o governo, é de onde vai partir a ordem mundial, porque as famílias, o verdadeiro governo oculto são os príncipes. São os príncipes que estão ao serviço do iluminismo. Então, quando o irmão, a gente não vai estar aqui a divulgar o nome, até porque ele ainda colocou aqui algumas questões, por uma questão de preservar, eu não vou dizer o nome dele, mas quando ele me coloca aqui a questão, qual é a ligação da maçonaria com a cabala, a maçonaria está ao serviço do povo do Vaticano. O Vaticano teve conhecimento, não é? Teve as bases do iluminismo que acompanhou o povo judeu. E quando ele questiona, podes-me colocar na árvore da vida? Esta. Quando ele questiona qual é a ligação da cabala com a maçonaria, eu não tinha conhecimento que existia como é que eu posso explicar? Que na maçonaria os grão-mestres, né, eles sentam-se nesta posição. E esta posição significa o seguinte: existe o Deus Sol, que é a fonte, o criador de todas as coisas e que deve ser adorado num dia específico. E nós somos os anjos caídos, então durante a eternidade nós reencarnamos, o nosso espírito reencarna várias vezes até ganhar consciência de que nós somos os anjos caídos e temos que ascender até voltar para Deus, até sermos como o arcanjo Sandalfão, que é considerado o Enoque da Bíblia, o Enoque que caminhou com Deus e não conheceu a morte. Então essa é a missão, segundo os ensinamentos da Cabala, essa é a missão de cada ser humano. Se a maçonaria usa a árvore da vida para... É nesta posição que se sentam os mestres. O que eu posso dizer é que certamente existe um que lidera, que está na posição de o mais iluminado, e todos os outros são príncipes, assim como existe o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Aniel, Zadiquiel, ou seja, cada um deles é um príncipe que está associado, tem uma missão na sociedade.
Por exemplo, os que estão aqui, Samael é um arcanjo que está associado à guerra, à destruição. Nós temos aqui, por exemplo, Júpiter, que é aquele que abre portas, que abençoa. Então, se nós temos a maçonaria, e eu aqui, como eu disse, eu só estou a mencionar a mensagem que me foi dita, porque eu não pratiquei maçonaria, eu pratiquei cabala, e o que eu estou a transmitir é nos ensinamentos da cabala, porque eu nunca entrei numa loja maçónica, nem pratiquei as ritualidades, não é, deles. Então, o que eu posso dizer é, se eles usam a árvore da vida, certamente existe um grão-mestre, existe um que representa o mais iluminado de todos, e esse certamente está num cargo de poder, mas todos os outros são príncipes, e cada um, é como se cada um fosse... Há uma passagem na Bíblia que diz sobre o exército, que uns são responsáveis por 1000, por 10.000, por 100.000. Aqui os príncipes é a mesma coisa. Cada um que está na sociedade é responsável, tem o seu poder e tem legitimidade. Quando eles se reúnem, eles têm poder para abrir portais, eles têm poder para receber essa ajuda dos anjos da cabala. Inclusive, eu vou-te pedir se podes partilhar a última imagem. Aqui, reza, isto é uma lenda, que eu não sei se tem fundamento de verdade ou não. Os Estados Unidos estavam a passar uma grande crise económica e estavam na falência. Então, os governantes decidiram estabelecer ligação cabalística. Foi assim, eles consagraram-se, os Estados Unidos consagraram-se à cabala, e então daí receberam ajuda financeira e proteção, e desde então eles estão sob a proteção do iluminismo. Por isso é que os Illuminati, eu vou-vos mostrar o símbolo dos Illuminati. Foquem muito bem aqui esta imagem. Eu vou pedir à Drica se pode deixar de compartilhar só que um instante para vos poder mostrar o símbolo dos Illuminati. Aqui. Eu não sei, consegues ver? Aqui o meu está, olha, conseguem? Este símbolo é o mesmo símbolo que está na notinha de $1, e se vocês repararem, muitos artistas, mais na área do cinema e da música, vocês veem muitas figuras públicas a fazer este símbolo assim, ou qualquer coisa assim, a indicar, este símbolo simboliza, nós somos servos dos Illuminati, sendo que os Illuminati não são em si o governador. O governador o príncipe deste mundo é o Illuminati. Illuminati é o que dá as ordens. Os maçons são os que estão na estrutura do governamentais. Mas todo o iluminismo que saiu do Egito é a via do engano que se espalhou pelas nações do mundo. E fundamenta, como eu tive a oportunidade de relatar na minha jornada, fundamenta o espiritismo, fundamenta o judaísmo, fundamenta a cabala, fundamenta todas as práticas, inclusive a espiritualidade livre ou a nova era planetária, não é? A espiritualidade livre. Então aqui o iluminismo, eu lembro-me de ter dito que o iluminismo que eu ia falar não era o iluminismo francês. Este é o iluminismo francês. Nasceu em França, o que é que representa? Eu também vos vou sugerir que leiam ou pesquisem um pouco sobre a caverna de Platão,
Porque no livro, vocês lembram-se de eu vos contar que o Evangelho segundo o Espiritismo são tudo frases de Jesus? E é verdade, eu não deturpei, não disse nada que não fosse verdade, mas a introdução do Evangelho é de Sócrates e Platão, e é sobre o iluminismo. Então, aqui respondendo à questão, deixa-me ver. Ok. Qual é a ligação da maçonaria com a cabala? Eu não tinha esse conhecimento, mas se eles usam a árvore da vida, significa que o conhecimento deles, estão ao serviço do iluminismo, e cada um deles, aquela posição representa os príncipes na sociedade. Assim como cada esfera daquelas representa um arcanjo, e cada esfera daquelas representa um planeta que está no céu. Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, cada um deles representa, sendo que as serpentes, a última esfera, que é o Deus Sol, são as serpentes de fogo. Então, não é Deus, quando eles... Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não sou mãe. E hoje eu vejo que falar de Deus está na moda. Mas se eu fosse mãe, a indicação que eu daria ao meu filho, eu vou-vos dizer isto de todo o meu coração, muito do que eu sei hoje, eu não passaria para o meu filho. Eu acho que não é importante para o meu filho saber as artes do misticismo. Eu apenas lhe relataria que estamos num grande conflito e quais são as armas do mal e qual é a verdade. E eu também diria a um filho meu que quando ouvires falar de Deus, pergunta quais são as características daquele Deus. Porque se for um Deus realizador, um Deus que te vai dar tudo, um Deus que está ali para te servir, para te dar honras e glórias, esse não é o Deus que salvou a tua mãe. Esse não é o Deus da nossa salvação. Não significa com isto que o nosso Deus é um Deus dos pobres. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o Deus que hoje é pregado, até mesmo pela como é que eu posso dizer? Pela lei da atração, por estes empresários, quando vocês ouvirem estes empresários, Deus deu-me isto, deu-me aquilo, nós estamos num grande conflito. É só a gente pensar um pouco, a gente está num grande conflito. Que Deus é esse que nos vai distrair com carros, riquezas, roupas de marca? Que vida é essa? Onde está a utilidade disto? E daí eu dizer, eu não sou mãe, mas se eu fosse, eu iria dar instrução aos meus filhos. Pergunta que Deus é esse? Porque o Deus que salvou a tua mãe não é um Deus que vai pôr a corda no pescoço. O próprio Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então que Deus é este que eles pregam? Um Deus do consumismo, um Deus da riqueza, o Deus que realiza tudo? Há aqui uma contradição muito grande, mas falar de Deus está na moda, não é? E um Deus assim, enfim, avançando. Então nós temos a cabala, nós temos a maçonaria que pelos vistos também está ao serviço do iluminismo. A Rosa Cruz não difere da maçonaria, só por dizer que Rosa Cruz qualquer um pode estudar, é só pesquisar no Google e tem espaços que são, como é que eu ia dizer, qualquer um pode ir lá e frequentar esse espaço. A maçonaria não é assim, a maçonaria não é aberta ao público.
A maçonaria não é algo que tem uma igreja ou tem um espaço ou uma loja que está aberto e qualquer um entra lá. A maçonaria é elitista. Todos os que estão lá, eles estão bem na sociedade. Eles têm um propósito, eles têm... como é que eu posso dizer? É a mesma coisa que a Ferrari. A Ferrari é uma marca de carros, não é? Que antigamente, assim, a origem da Ferrari só podia ter um Ferrari 0 quilómetros quem tivesse brasão. Não importa se a pessoa tinha muito dinheiro, muita fama, não tem brasão, não compra um Ferrari 0 quilómetros. Hoje, entretanto, as coisas mudaram. Mas a origem da marca, a Ferrari, era só para famílias aristocráticas. Maçonaria é a mesma coisa. Eles são os príncipes deste mundo. Então, não é que eles são um governo oculto, mas eles são príncipes. E eles também abrem portais e eles também têm poder, mas não são eles que decidem. As ordens mundiais não vêm da maçonaria. O príncipe deste mundo é o iluminado. O que ele vem implementar é o iluminismo. E as ordens aqueles que estão assim, os servos diretos deles, são os Illuminati. Eles até dizem aqui vários grupos secretos. Não é vários, só existe, os Illuminati são aqueles que estão ao serviço do iluminismo. Então eu espero ter conseguido aqui responder. Eu vou-te só pedir se podes mostrar a pirâmide do capitalismo, porque eu quero mostrar que quem está acima, ou seja, a autorrealização que estas ordens concedem aos seus membros, só é concedida aos príncipes. E na pirâmide do capitalismo, se vocês verem quem está lá em cima, é a religião e a política. Esta mesmo. Olhem, em cima tem um dinheiro, ou seja, este dinheiro representa que o iluminado vai trazer realização aos seus príncipes. Logo abaixo, o que é que vocês veem? Está um bocadinho desfocado, mas mais abaixo o que é que vocês veem? É religião e política, que sempre andaram de braços dados, não é? O próprio Vaticano sempre teve muito poder político. Ainda hoje, eu já falei, eu acho que, eu já não me lembro se foi na primeira live ou na segunda que eu falei, que o Vaticano é um Estado com imunidade global. Ele pode fazer o que quiser em qualquer país do mundo e não há um único país que o possa condenar. Isso não é dado a outra nação. Não é. Eu quero vos mostrar também outra vez novamente a pirâmide de Maslow, para vocês verem a autorrealização, mais uma vez mostrar-vos as notas e como isso está associado ao iluminismo. Eu também queria falar-vos aqui um pouco sobre produção de música, não vou alongar sobre isso, porque a Drica vai ter aqui convidados que vêm mesmo de Hollywood, são pessoas que vão falar com outra profundidade, que eu só conheci de uma forma assim leve, porque o Ricardo era produtor de música, então ele passava a vida a receber convites de produtores musicais também americanos, quanto tu queres para trabalhar para nós? E ele nunca respondia. A oferta mais baixa que ele recebeu foi $1 milhão. E como ele não respondia,
meteram vários produtores a trabalhar, a enviar. Eu trabalhei com o Snoop, eu trabalhei assim com grandes nomes da música, eu trabalhei com este, eu trabalhei com aquele. E como o Ricardo não respondia porque queria ser independente, eles começaram a meter, o Ricardo começou a ser seguido por cantores, a Adele. Eu até disse assim, a Adele está-te a seguir? Isso não é possível, não é? Não é? E outros músicos assim famosos que agora eu não conheço tudo porque eu não ligo a esse tipo de música. Lembro-me da Adele porque para mim eu acho que ela tinha uma voz assim, uau, não é? E ficou-me na memória, mas outros cantores. E vocês sabem o que é que eles fazem? Eles chegam a um ponto de, ok, não nos ligas, diz-me então qual é o teu preço, quanto tu queres para trabalhar para nós? Se o Ricardo tivesse aceitado, vocês sabem que desde o telemóvel, conta bancária, redes sociais, é tudo gerido por os Illuminati. Ele perderia a liberdade total e ele só poderia trabalhar com os atores, com os atores não, no caso com os músicos que fossem enviados para ele. E então o que eu posso falar assim com propriedade, e acaba aqui porque não lá está, a Drica vai ter outros convidados que vão falar, graças a Deus este canal está a ser muito abençoado por Deus, está a trazer um conteúdo muito, pelo menos para mim, eu ainda hoje disse isto à Drica, eu cheguei até vocês como convidada, mas se eu tivesse chegado só como alguém que o YouTube sugeriu, eu ia subscrever e ver-vos, porque é um conteúdo que pessoalmente me interessa, é algo que é edificante. Eu não estou a dizer isto porque eles sabem o carinho que eu tenho por eles, e mesmo nós estávamos a falar que não tínhamos, nenhuma de nós fazia ideia que íamos estar mais vezes juntos, e isto eu nunca me senti tratada como alguém que foi convidado e depois foi largado. Há um carinho imenso que vocês não conseguem ver, mas sempre um cuidado, como é que eu estou, como é que está a minha semana, sempre que eu estou a passar por um problema, eu não posso falar com a Drica porque ela vira assim uma... ela vira uma mãezona, eu não sei explicar, ela tem uma garra que eu fico, meu Deus, é o melhor estar quieta. Então eu já aprendi, eu quando estou a passar por alguma situação, eu prefiro não lhe contar, porque eu sei que ela sente esse carinho, ela sente-se responsável por mim, não é? E por isso é que eu estou a dizer, em momento algum sinto que eu fui só uma convidada e isto é um ministério mesmo sério, eu sinto isso. Não é uma questão só de likes e comentários e fazer conteúdo. Nós não fazíamos ideia que íamos ter 25 páginas A4 de questões. Nós não íamos fazer... Nós temos irmãos a pedir terceira parte do testemunho. Eu a dizer, mas Drica, que terceira parte? A minha jornada com Deus é pequenina, só se eu relatar o meu dia-a-dia, porque é pequenina a minha relação com Deus, ainda não tem terceira parte. Então, para vos dizer que eu sei que agora dispersei aqui um pouco, mas vai existir aqui pessoas que vão poder falar mais profundamente, que trabalharam mesmo dentro de Hollywood. Eu só consigo relatar aqui algumas experiências e eu penso que respondi, pelo menos esta primeira parte. Qual é a relação da Cabala com a maçonaria? Só Sim, para podemos... esclarecer, nós vamos fazer uma série de 4 palestras sobre música com um rapaz aqui do Brasil mesmo, mas nós estamos tentando contato com uma pessoa de fora. Se der certo, a gente divulga para vocês, para trazer um conteúdo relacionado a isso que a Marta comentou, né? Da mídia, de Hollywood, enfim. Mas ainda não está Ai, acertado desculpa, ainda. eu sou uma Mas é só desbocada.
Eu aqui toda feliz da vida, perdoa-me, eu aqui já a divulgar, ele vai vir. Deus, agora manda Vai vir, vir, porque... vontade de Deus, você vai vir. Não, Mas, eu pensei que já assim, tivesse, olha, tu vê, eu nós penso... já estamos entrando em contato, mas ainda não tem nada agendado ainda, né? Ah, Se ok, for da ok. vontade de Deus, vai dar certo, né? Eu vou Mas, orar por isso. mas a gente tem conteúdos para indicar aqui, né, de outros canais, de quais a gente já assistiu e que fala desses assuntos relacionados à mídia, música e tal, e isso eu vou deixar linkado no outro vídeo que a gente respondeu sobre a Disney, né? Lá vou deixar linkado esses conteúdos, porque está mais relacionado a esse assunto do que o dessa pergunta. Mas, Marta, só complementando as respostas, Uhum. uma das perguntas foi sobre um juramento que Sim, tem vou já. para você Ok. comentar, e a outra Uhum. é relacionado a o que eu faço com os materiais que eu tenho desse meio. Eu devo jogar Ok. fora ou não? Eu posso usar ele como evidências para quando eu quiser contar meu testemunho? Então, eu acho que o mais indicado é você contar o que você fez com os seus materiais, né? Depois eu vou ler os Ok. textos aqui do Mensagem a Jó. Ok. Em relação ao juramento, ele é muito parecido com o juramento que se faz na Cabala. Ele é muito parecido. Eu hoje já falei um pouco sobre como funciona os rituais na questão do... Eu não sei qual é o título que a Drica vai colocar, mas tem a ver com a resposta ao Salmo 119. Então lá vai ter um pouco... como funcionam esses rituais. O que eu posso dizer é que o juramento é muito parecido, salvo a última parte. E não vou entrar em mais detalhes porque a pessoa, eu quero preservar a segurança, porque é grave, tu sabes, eu sei, o juramento é grave e vamos tentar aqui com muita oração acima de tudo, mas que este irmão esteja sob a graça e a proteção do nosso Criador, porque não há nada mais poderoso que o nosso Criador. Agora, a gente também entende que ele está a dar os primeiros passos e ainda está em muitas brechas, inclusive só o facto de ter os materiais já é uma brecha muito grande, não é? Então nós sabemos o poder que o nosso Criador tem, eu sei o poder que o nosso Criador tem e penso que todos nós sabemos, mas também sei que ter brechas é complicado. Então não vou... Ele entendeu, portanto o último trecho é complicado, eu não, não fazia ideia de tal coisa. A restante parte é muito parecido com os rituais de consagração da Cabala. Em relação como é que tem Marta, alguma consequência? Sim. sobre esse ritual Sim. relacionado ao que é parecido à cabala, Uhum. você teve que fazer alguma coisa para se livrar desse juramento, ou foi só mesmo entregar sua vida a Deus, como você já contou para gente, É, e o é. batismo? Então, era isso que eu ia contar agora. Em relação às consequências dos rituais, eu posso falar só da minha jornada. Uh, eu passei um pouco de tudo e quando eu decidi transformar o meu corpo em altar de sacrifício e adoração, eu deixei de ter poder sobre o meu corpo. Ou seja, até porque os rituais de iniciação, a gente pede para que essas entidades habitem em nós, para que, eu estou a dizer isto e eu arrepiei-me agora, mas é verdade, nesses rituais a gente pede para que essas entidades habitem em nós, então a gente assume o compromisso de ter um corpo sem vícios, de se consagrar puro, casto, a essas entidades e fazer então alguns sacrifícios, digamos assim. As consequências é que a gente deixa de ter poder sobre o nosso corpo. E não, eu não tinha poder para me libertar. Aqui foi mais uma misericórdia de Deus manifestada na minha vida. Eu lembro-me que quando eu
contei o meu testemunho à família pastoral que está agora na minha cidade, o pastor Elias perguntou-me, então, mas isso já passou? Porque eu contei-vos na primeira parte que eu estive mais de 10 anos sem ter um único relacionamento, eu não tinha vida social e o meu corpo já estava transformado desde o primeiro sacrifício, e depois fiz outros tantos, mas seja a tatuagem, seja sacrifícios de sangue, ele já estava tão consagrado que eu não tinha poder para decidir coisa nenhuma, mas também ninguém podia tocar em mim, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal, porque eu deixei de ser um ser humano, digamos assim, eu passei a ser um altar de sacrifícios ambulante. E o que aconteceu foi, quando eu conheci o Ricardo, a nossa intimidade, quem é que lhe deu autorização para ele tocar num altar de sacrifício? Quem lhe deu autorização para tocar em algo que estava consagrado? Porque eu não tinha poder sobre o meu corpo para me entregar, fosse a quem fosse. Então, quem é que lhe deu esse poder? Por isso é que ele foi quase morto. Não é? Então, se eu posso relatar alguma coisa sobre a minha jornada com pactos e consagrações, eu só posso relatar aquilo que eu vivi, e não, eu não tinha poder sobre o meu corpo. Quem me libertou, quem me salvou foi Jesus. Então, quando o pastor Elias me pergunta, então isso já passou? Bem, eu creio que sim, porque a mediunidade foi curada, e eu ainda não estive com outra pessoa, não é? Eu não voltei a estar intimamente com ninguém, então, não é? Não voltei, então eu não sei, mas eu tenho fé que Deus me libertou, não é? Isso é só algo quando eu casar e se eu casar, quando eu casar e estiver com o meu marido, eu depois venho aqui e partilho, olha, o meu marido não voltou, não, o meu marido não, não, eu estou a brincar, mas é sério, não é? Claro que quando a gente faz consagrações, nós deixamos de ter poder sobre nós, não é? Mas é um poder consentido, ou seja, nós sabemos de alguma forma, podemos não ter consciência da gravidade, mas nós sabemos que é algo sério que se está a fazer. Então penso que eu consegui explicar dentro daquilo que foi a minha jornada, porque como eu disse, eu não posso relatar algo que eu não vivi, mas dentro daquilo que eu vivi, a seriedade dos pactos, das consagrações, dos rituais, ainda que sejam rituais só ritual, que não tenha sangue, que não tenha tatuagem, qualquer ritual é grave, e a Drica depois vai falar sobre isso no final. Deixa-me ver se eu consigo, achas que eu respondi a tudo? Só falta você contar o que você Os fez. livros. Ok. Então, eu tinha muitos livros, muitos livros, não é? Foram 20 anos. Então, 20 anos é uma vida. Eu tinha livros de toda a parte do mundo. Eu tive livros muito caros, muito raros. Mas aqueles que eu mais tinha apego eram os da Cabala, aos rituais da Cabala. Porquê? Porque foi com eles que eu vi mesmo aquelas entidades diante de mim. Então, e não só, esses livros eram guias, não é? O que a gente deve fazer, as datas que se devem fazer os rituais, como se devem fazer os rituais, qual a posição, vira para aqui, vira para acolá, pronto. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ainda praticava misticismo, embora, porque eu fui obrigada a ler a Bíblia, não é? Eu li, foi uma obrigação, não foi algo que eu fiz de livre vontade. Então eu ainda continuava com as minhas práticas de misticismo, embora tivessem diminuído consideravelmente. Depois eu passei 3 meses na aldeia sozinha, onde eu só chorava, porque não tinha dinheiro, não tinha trabalho. O meu noivo não me atendia ao telefone, e eu não sabia o que ia fazer à minha vida, e Deus sempre a sustentar-me.
Ele mandou uma viúva para me trazer frutas e legumes, ou seja, Deus sempre ali, a misericórdia de Deus sempre ali presente. E houve um dia que eu senti no meu coração que não era possível seguir em frente com Deus tendo uma ponte atrás de mim. E quando eu digo ponte, é quando já há uma separação, não é? Já há um abismo que me separa do misticismo, mas ainda tem uma ponte ali. E essa ponte eram os livros, eram os cristais, eram os oráculos. Ou seja, eu aqui não estou só a falar de livros, todo o material que compunha o misticismo, eu senti no meu coração que aquilo, enquanto existisse aquela ponte, não era possível eu firmar um elo verdadeiro com Deus. E então não foi ninguém que me pediu, ninguém me pediu coisa nenhuma, e eu acho que mesmo que me pedissem, se eu não tivesse sentido no meu coração, eu não ia fazer, porque eram livros caríssimos, eram raridades, eram coisas que vinham assim de todas as partes do mundo. E havia livros que eu tive de juntar dinheiro para comprar, então não era pouca coisa, não é? Hoje para mim não significam nada, mas o dinheiro que foi investido ali foi muito dinheiro, não é? E então, para dizer, houve um dia que eu senti no meu coração que eu tinha que os queimar, e eu queimei tudo. Os cristais não dá para queimar porque eles resistem mas eu enterrei na terra, já que é da terra, volta para a terra, não é? Enterrei assim, eu já não estava mesmo ali, portanto enterrei. E tudo o que era possível queimar, eu queimei. Nesse dia, mas eu já não estava à espera de ninguém. Foi um compromisso que eu senti no meu coração, eu e Deus. E nesse dia à noite, já passava das 9 da noite, o pastor Alindo passa lá em casa para me deixar comida. Porque como ele ia viajar com a esposa para a França, ele passa ali para deixar-me comida. E ele chega e ele vê aquilo. E eu até fiquei assim, porque eu queria que aquilo fosse só um segredo meu com Deus. Eu não tinha necessidade de estar a provar nada a ninguém. E eu lembro-me que eu já tinha queimado imensos livros e quando ele chegou, ele disse, está tão quente a tua casa, porque eu vivia num monte, numa casa que não tinha aquecimento, nem tinha estruturas de isolamento. E aquela casa estava sempre fria. E ele disse, está tão quente aqui, o que é que se passa? E eu fiquei incomodada, porque eu queria que aquilo fosse um momento só meu e Deus. Sabem como é que foi o nosso serão? Durante mais de 1h30, o pastor Aline esteve-me a ajudar a queimar os livros. Foram mais de 300 livros ali, queimados. Sim, são 20 anos, Drica. Não, são 20 anos. Mas assim, eu já tinha começado o trabalho, mas quando ele chegou, então nós parecíamos duas crianças, ele ainda estava mais feliz que eu. Eu estava feliz e ele estava mais feliz que eu, porque estávamos os dois assim sentados na lareira a mandar os livros para a fogueira e a louvar a Deus. Foi assim, pronto, este é o meu testemunho. E agora, eu não sinto que eu tenha propriedade para dizer, seja sobre este assunto, seja sobre como eu me devo vestir, o que é que eu devo comer, devo ou não devo fazer isto. Eu não sinto que deva ser eu a dar indicações, porque assim, a minha indicação é Deus. Como é que... E eu recuso... Eu gosto muito do vosso carinho, mas eu recuso ser ídolo de outras pessoas. Eu não quero esse peso para mim, não. Onde a nossa salvação é então unicamente Jesus. Eu não estou aqui e quando eu sinto que há essa comparação, eu sei que quando a gente tem uma relação com Jesus, o caráter de Cristo reflete-se
na nossa forma de estar na vida. Mas às vezes eu sinto, parece que... eu vou dar um exemplo, eu recebi centenas de mensagens, as pessoas, de irmãos na fé, a agradecer-me. E eu tive o cuidado de responder a alguns, a quantos pude, que eu não entendia porque é que me estavam a agradecer, mas eu digo isto assim de todo o meu coração, porque assim, quando eu olho para a minha vida, até escolher Jesus, não é mérito meu. Ele é tão real, ele é tão real, ele é tão misericordioso. Sabem quando a gente chega a um ponto que é impossível negar Deus, é impossível negar que Jesus é real. Eu cheguei a esse ponto, ou seja, até mesmo a minha conversão com Jesus não é mérito meu, é tão somente reconhecimento da sua misericórdia. Então, a Drica vai encerrar, sim, chave de ouro, mas para dizer, eu não sinto que tenha que ser eu a dizer ou a aconselhar, porque eu vivo segundo a minha fé. Não é? E eu acredito que tem que haver mais amor entre nós, porque a gente já está todos numa batalha, nós já nascemos aqui, e estar a levantar muros, criar cercas entre irmãos, quando estamos todos aqui, nós precisamos nos unir na fé e não apontar os dedos uns aos outros, porque todos nós falhamos, não é? Nós somos fruto do pecado, e só pela graça de Jesus é que estamos aqui hoje, unidos, não é? Numa fé. Então, cada um que viva, o que eu posso relatar é, não há uma única questão que eu levo a Deus que Ele não me dê entendimento, seja no comer, no vestir, na forma de me posicionar nas situações. Eu tenho a certeza absoluta que Deus não tem filhos prediletos. Portanto, eu acredito que qualquer pessoa que vá a Deus colocando a sua questão, seja ela qual for, tomo ou não tomo, levo ou não levo, faço ou não faço, em tudo, Deus nos vai dar o seu entendimento. E agora eu vou deixar então a Drica terminar com chave de ouro. Amém, amém. Tudo levar a Deus, né? É Ele que tem o controle de todas as coisas na nossa vida e é sobre Ele que a gente deve colocar todos os nossos questionamentos. Eu quero ler para vocês um texto do Mensagem aos Jovens, do capítulo 89, que vem falando um pouco sobre o que aconteceu com o povo de Efésios quando eles se converteram, porque eles tinham contato com a parte da magia, com a parte da feitiçaria, né, com essas coisas de mistérios. E aqui vai contar o que foi que eles fizeram e um pouco da orientação que Deus deixou através de Ellen White para a gente, né? Fala assim, ó. Quando os efésios se converteram, mudaram seus hábitos e práticas. Sob a convicção do Espírito de Deus, agiram com prontidão e tornaram manifesto todos os mistérios de sua feitiçaria. Apresentaram-se e confessaram, mostrando suas ações, e se encheram de santa indignação por haverem prestado tal culto à magia, estimando tantos livros nos quais as regras criadas por Satanás haviam estabelecido os métodos pelos quais podiam praticar a feitiçaria. Eles estavam decididos a desviar-se de servir ao maligno e trouxeram seus livros caros e os queimaram publicamente. Assim, tornaram evidente sua sinceridade em volver-se para Deus. Os livros que os efésios queimaram em sua conversão ao evangelho antes lhes agradavam, e eles permitiam que esses livros lhes governassem a consciência e guiassem a mente. Eles poderiam tê-los vendido, mas, assim fazendo, o mal seria perpetuado. Posteriormente, eles abominaram os mistérios satânicos, as artes mágicas, considerando com aversão o conhecimento que tiveram dos mesmos. Gostaria de perguntar a cada jovem que se uniu à verdade: você já queimou seus livros de magia?
E ela continua: eu não estou acusando ninguém do mal que prendia os efésios, nem afirmando que você tem praticado magia e se dedicado às artes de feitiçaria da mesma maneira que eles. Não estou dizendo que você tem seguido os mistérios da necromancia ou mantido comunicação com espíritos maus. Mas não estaria você em comunhão com o autor de todo mal, com o idealizador de todos esses mistérios e artes diabólicas? Não estaria ouvindo as sugestões daqueles que é o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar? Não se teria submetido às suas falsidades e se entregado com seu agente para realizar o que estava em harmonia com sua vida antes da conversão? Não se teria entregue para ser agente de Satanás e, no sentido mais amplo, não estaria mantendo comunicação com anjos caídos e deles aprendendo lições na arte de enganar sua própria mente e as dos outros? E o que dizer dos livros de magia? O que você tem lido ultimamente? Como tem empregado seu tempo? Tem procurado estudar as Sagradas Escrituras para que possa ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra? O mundo está cheio de livros que espalham as sementes da incredulidade, infidelidade e ateísmo. Em maior ou menor grau, você pode estar aprendendo as lições desses livros de magia. Afastam Deus da mente e separam as pessoas do verdadeiro pastor. Então, assim, se isso não está para edificar, não fica com isso para você. Joga fora. E jogar fora é queima, para que os conteúdos que tenham ali, e isso vale para qualquer. A gente entrou aqui no assunto de maçonaria, mas isso vale para qualquer conteúdo que você tenha na sua casa que não te edifica, que não te aproxima de Deus. Mesmo que isso pudesse ser uma prova, uma testemunha, né, do que usar como exemplo, essa aqui não é bom, enfim. Não, isso não te edifica, então tira isso da sua frente. E digo mais, isso pode ser portas para que o inimigo ainda tenha acesso à sua vida. Então, é muito importante na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, a gente fazer uma limpeza. E quando eu falo em limpeza, é tirar qualquer coisa que seja uma porta para o inimigo entrar, né? Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma roupa, pode ser um desenho. Às vezes, eu não tenho, por exemplo, né? A gente comentou da Disney. Tem gente que tem roupa com desenho de Disney, chinelo, coisa assim, joga tudo isso fora. Isso não merece estar dentro de uma casa que é entregue a Deus, porque isso não pertence ao mundo dele. Então, com essa mensagem que a gente leu e com o que a Marta falou também, pense na sua consagração a Deus, que isso é muito mais importante e que nenhuma dessas coisas sejam brechas para que o inimigo tenha a oportunidade de atacar a nossa vida, né? Que a gente possa fazer essa limpeza, possa tirar qualquer coisa que seja referência do mal do nosso lar, da nossa casa, porque Deus não precisa de um lar assim. Deus não precisa de uma vida nossa dividida. Pode ser que você não esteja entregando sua vida a isso, né? Você não está mais se dedicando a isso. E foi como a Ellen White até colocou, eu não estou acusando você que você está fazendo as mesmas coisas que fazia, mas isso pode ser uma porta. Então, melhor não ter, né? Acho que isso finaliza a nossa mensagem de hoje. E para você que ficou até aqui, muito obrigada. Nós vamos continuar gravando ainda algumas perguntas, algumas respostas, na verdade, mas compartilhe esse vídeo, não baixe, compartilhe para outras pessoas saberem dessa mensagem, né? Envie o link para a pessoa, para ela vir aqui assistir esse, assistir outros vídeos, assistir outros conteúdos aqui do canal, e se inscreva também, né? Para a gente ter você aqui fazendo parte dessa família aqui que a gente está formando, tá bom? Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo dia, ou noite, ou tarde na companhia de Cristo. E graça e paz, e tchau, tchau, até mais.